Se você é vencido pelo pecado, no qual eu fui preso por muitos anos, veja esse vídeo, tá? E essa questão do pecado pode ser qualquer pecado que esteja atrapalhando a sua vida, que esteja te atrapalhando para avançar, ok? Nesse vídeo eu vou te passar aqui, ó, 3 passos para você, 3 passos comprovados que já mudaram a vida de muitas pessoas e eu vou te mostrar tudo aqui. Mas antes, preste atenção nisso aqui, ó. Olha que interessante, repare nisso. Eu vou pegar minha caneta aqui. Na vida real, no mundo, né, temos 2 pessoas e você é uma dessas 2 pessoas. A primeira pessoa é essa aqui, ó. Primeiro a gente tem um ponto e esse ponto é a vida, é a sua vida atual, é hoje que você está assistindo esse vídeo, né? Essa linha aqui é a sua vida, é o tempo de vida que te resta, né? É os seus anos, seus dias, suas horas. E aqui é o fim da vida, é o dia que você vai partir. Alguns não gostam nem de pensar nisso, mas é a realidade e a gente tem que encarar a realidade. Pensa comigo, cara. Essa primeira pessoa representa aquelas que nunca conseguem avançar na vida por causa do erro, por causa do pecado. Elas até andam um pouquinho, mas logo caem. E sempre fica nessa. Ela dá 10 passos para frente e retrocede 50 para trás. E a vida dela é infeliz, cara. Ela se sente mal consigo mesma, a autoestima dela é afetada porque ela não sente confiança em si próprio, ela fala que vai parar e não consegue, né? E aí a vida dela toda fica infeliz, né? Então a vida dela tá toda infeliz. Ela tá emburrada porque não consegue o que quer, não consegue agradar a Deus, não consegue fazer o que se comprometeu a ser feito. A vida toda dela tá assim e por fim, no dia da morte, ela parte dessa terra e vai para um lugar pior ainda que você sabe aonde é, né? A gente tem que encarar essa realidade e esse fato, ok? Então, ela viveu a vida toda ruim e vai depois que partir daqui para uma vida pior ainda, tá? E aí a gente tem a segunda pessoa, que essa segunda pessoa, ela também está assistindo esse vídeo agora, talvez. Esse aqui é o hoje. E nós temos também os anos que elas vão viver. Essa pessoa está assim, a linha dela não é reta. A linha dela é para cima. Aqui é o fim da vida dela. Percebe que essa segunda pessoa é aquela que conseguiu vencer os seus desejos da sua carne, conseguiu vencer o pecado, conseguiu vencer o que afastava ela de Deus. E consequentemente, ela fazendo isso, ela se sentiu bem consigo mesma e também sentiu confiança para chegar perto de Deus e para começar a falar, orar com Deus. Porque você sabe muito bem que quando pecamos, nossa autoconfiança é destruída. Nós não temos coragem de dobrar o joelho e falar com Deus, né? Mas como essa pessoa conseguiu vencer o pecado, ela tá confiante, então ela consegue falar com Deus, ela consegue pedir, ela consegue cobrar Deus das promessas que estão escritas na Bíblia, por exemplo, que é ter uma vida próspera, uma família próspera e tudo mais. Então a vida dessa pessoa é feliz. Já é o contrário daqui de cima, né? Da primeira pessoa. A vida dessa pessoa é feliz e ela conquista tudo na terra. Tem lutas, lógico, mas ela, no final ela conquista tudo, você entendeu? E depois que ela parte, que chega o dia da morte dela, ela continua subindo. Porque aí ela vai morar com Deus de fato e de verdade e ter uma segunda vida melhor ainda, cara. As conquistas que ela teve na terra não se compara à conquista do céu, de você morar com Deus depois que partir daqui. Nós temos essas 2 pessoas e eu queria te questionar. Quem é você dessas 2 pessoas? Se você diz, Brian, infelizmente eu tô na primeira situação. Eu tô aqui nessa primeira situação, que é provável o seu caso, né? Porque esse vídeo já chama a galera que tá nessa situação. Então vamos resolver esse problema. Eu tô com um papel aqui do meu lado e eu vou colocar aqui para você ver. Olha, se você é vencido pelo pecado, veja isso. É o seguinte, a primeira coisa para você sair dessa vida é se batizar nas águas. Cara, como assim? O que é isso? Eu já me batizei quando era criança. Calma, cara. Olha, pensa comigo. Para que serve o batismo nas águas? Você sabe para que serve isso? Talvez você sempre ouviu falar, mas você nunca entendeu o motivo disso, né? Por que faz isso?
O batismo nas águas serve para você sepultar sua velha criatura. É um simbolismo do arrependimento. Você se arrependeu, então você vai mergulhar nas águas. E assim como você mergulhou, você deixa sua velha criatura lá embaixo das águas e sobe uma nova pessoa que quer viver em Cristo, né? Que quer fazer a vontade de Deus. Só que pensa comigo, muita gente, e até mesmo você às vezes diz, eu se batizei quando era criança. Mas pensa comigo, veja se isso não tem lógica, cara. Se você se batiza para se purificar dos pecados, uma criança, que pecado ela tem para se batizar? Consegue entender esse ponto? Que pecado ela tem para se batizar? Ela não tem o que se limpar, ela é uma criança, cara. Ah, Brian, mas todos nós já nascemos impuros. Tudo bem, todos nós já nascemos errados por causa de Adão e Eva lá do pecado. Portanto, o batismo é para você limpar os pecados que você fez em vida. E uma criança não teve pecados nenhum ainda, ela não sabe nem o próprio nome dela, né? O batismo serve a partir do momento que você sabe do que é certo e do que é errado. E uma criança de 1 ano, uma criança de meses, de 2 anos, não tem ideia do que é isso. A partir do momento que você sabe que é certo e que é errado, aí você pode se batizar. Então você se batiza nas águas. E olha aí esse versículo que comprova o que eu estou dizendo para você. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá? A primeira dica para você vencer o pecado, para você ter uma vida com Deus, é você se batizar nas águas. Ok? A segunda coisa dos 3 passos é você saber quem é o Espírito Santo. Ou seja, você se batizou, você se arrependeu, se batizou nas águas, e agora você tem que saber quem é o Espírito Santo. Você já ouviu falar sobre Espírito Santo? Lá na época de Jesus, todos os discípulos sempre estavam ao lado dele, né? E Jesus passava pelas cidades e falando, quem quiser me seguir, largue tudo e me siga. E as pessoas largavam tudo da vida dela, empresas da época, né? Família, tudo, para seguir o Senhor Jesus. Mas chegou um momento que Jesus morreu injustamente, você sabe muito bem disso. E aí, o que Jesus disse? Ele falou que nos mandaria um espírito para fazer o papel dele. Como assim, Brian? Não estou entendendo nada. Agora as pessoas não tinham mais Jesus em pele e osso ao lado delas para ajudar elas, para fortalecer elas, para passar uma palavra de força. Mas ele falou que ele ia ascender ao céu, né? Ele ia voltar para os céus, para morar com Deus, da onde ele veio. E, para nós não ficarmos sozinhos, ele mandaria o Espírito dele. Se liga nisso, eu vou até colocar aqui. Olha que interessante. E aqui está lá em João 14:16, né? Capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, cara. Ou seja, Jesus não estava mais no meio deles. Só que ele disse que mandaria o Espírito Santo, que é um espírito semelhante a ele, para estar ao seu lado, ao lado daqueles discípulos e ao seu lado, ao meu lado, para vencer qualquer situação. Para vencer qualquer situação. E esse Espírito é o que vai te dar força, cara, para você vencer o pecado. Calma aí. E o terceiro e por fim, o último passo é você buscar o Espírito Santo. Já que você já sabe que precisa se batizar, você sabe que também precisa saber quem é o Espírito Santo, agora você que já sabe, vai buscar o Espírito Santo, que consequentemente você vai recebê-lo, tá? Então você vai recebê-lo. E o que acontece? Olha que interessante isso aí. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, Jesus deixou na Bíblia a promessa, cara, que se você buscasse ele, você o receberia. Se você buscasse, o receberia. E isso aqui é o mais forte de todo. Olha isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nesse livro de Atos aí, foi dito assim, vocês, quando receberem o Espírito Santo, vocês vão receber poder.
e vão ser testemunhas de Jesus. A partir do momento que você receber o Espírito Santo, você vai receber poder para vencer qualquer pecado, para vencer qualquer problema, para vencer qualquer coisa. Por mais que você fala, por mais que você diga, né? É impossível, cara, eu já tentei milhões de coisas e não consigo vencer essa situação. Meu, imagina ter o próprio Deus dentro de você. E esse próprio Deus dentro de você é representado pelo Espírito Santo. E milhares de vidas já foram transformadas assim. Se você olhar pela Bíblia, você vai ver em um determinado momento que Pedro fez uma pregação e mais de 3.000 pessoas receberam o Espírito Santo. E essas pessoas receberam poder para controlar os seus próprios impulsos da carne, os erros delas, né? E conseguiram se aproximar mais de Deus e no final da vida, né, como aqui, no final da vida, elas subiram para morar com Deus. Então é isso, cara. Esses são os 3 passos para você vencer o pecado. Se batize nas águas, saiba quem é o Espírito Santo, busque o Espírito Santo e com certeza você vai receber, porque Deus fez a promessa. Se você assistiu esse vídeo e ainda ficou com algumas dúvidas aí na sua cabeça, comenta aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo e talvez eu também possa até fazer mais alguns vídeos explicando sobre esses temas, porque tem bastante assunto para falar, tá? E é isso, cara. Meu nome é Brian Fernandes e essa é a minha mensagem. Tamo junto.